7h53. Síndrome do coração partido. Parece uma expressão usada pelos românticos para definir uma perda ou decepção amorosa. Na verdade, trata-se de uma doença cardíaca que simula um infarto. Mas é claro que está ligada à emoção. E para conversar melhor sobre esta síndrome, a gente recebe a cardiologista Daniele Almeida. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui, Daniele. Obrigada a vocês. Qual a diferença dessa síndrome para o infarto propriamente dito? Então, a síndrome do coração partido, hoje em dia tem estado mais em voga, né? Na verdade, é uma disfunção transitória do músculo do coração, normalmente como fatores precipitantes, um estresse físico, um estresse emocional, como a perda de um parente, ou até mesmo trauma físico. E apesar da apresentação clínica ser muito parecida com um quadro de infarto, o que vai fazer a gente diferenciar um pouco mais à frente, é que quando esse paciente for levado para um cateterismo cardíaco, nós vamos observar que a gente não vai ver nenhuma placa obstrutiva a nível das artérias coronárias. E, então, isso que vai nos fazer suspeitar da síndrome do coração partido. Agora, Daniele, existe algum exame que é possível detectar, ou seja, o coração, algum problema no coração fisicamente, assim, algum exame que dê para ver realmente? Isso. O primeiro exame que vai nos levar a suspeitar, tendo em vista algumas alterações, é o exame mais fácil, ser feito à beira do leito, né? É o ecocardiograma, que vai já nos mostrar alterações sugestivas no músculo do coração. E depois, em seguida, para o exame mais invasivo, o cateterismo, que não só vai nos mostrar que a gente não tem placa obstruindo a passagem de sangue, e também um outro achado que a gente vê no cateterismo, que é na ventriculografia, um aspecto bem característico, que a gente chama como se a ponta do coração ele ficasse hipercontrátil. Então, é isso que caracteriza, que faz a gente suspeitar da síndrome. Entendi. E quais os riscos dessa síndrome? Os riscos numa fase inicial são muito parecidos com o infarto agudo do miocárdio, ou seja, o paciente ele precisa ficar a nível de terapia intensiva, precisando de todos os cuidados, e depois, passando dessa fase inicial, em geral, eles têm um prognóstico muito bom. 95% dos pacientes podem evoluir com a resolução completa dessa disfunção do coração. Diferente que no infarto agudo miocárdico, em geral, o que aconteceu vai ser um defeito irreversível. Entendi. Agora, a pessoa pode vir a morrer em consequência dessa síndrome? Isso, pode vir a morrer de acordo com a apresentação clínica inicial, porque ele pode se apresentar com um quadro de um choque cardiogênico, que a gente chama. Isso implica num prognóstico ruim, com uma alta morbimortalidade, e aí sim ele pode vir a falecer disso. Mas, em geral, ele conseguindo passar dessa fase crítica mais inicial, o prognóstico a longo prazo ele é muito bom. Até cerca de 8 semanas a gente espera ele resolver essa disfunção transitória do coração. Agora, como a gente falou, é uma síndrome, obviamente, que está ligada, totalmente ligada à emoção. E atinge principalmente as mulheres, por quê? Isso. Não se sabe muito bem a etiologia, né? Hoje em dia acredita-se que nesses momentos de estresse físico ou emocional a gente tenha uma descarga adrenérgica importante. Então, é sabido que acontece mais nas mulheres pós-menopausadas. Algumas teorias colocam a questão da baixa de estrogênios nesse momento. Ainda não se tem muito bem isso estabelecido, de tal maneira até que medidas preventivas ainda não são muito bem esclarecedoras, né? Já que a gente não sabe nitidamente qual qual a base que leva ao desencadeamento da doença. Entendi. Mas, de uma forma geral, o que a pessoa pode, deve fazer para evitar problemas no coração? Claro. E aí são as medidas de prevenção primária que a gente chama, né? As medidas em geral. Então, não só o uso de medicações, como às vezes a gente tem que estabelecer, como também as mudanças de estilo de vida. Então, evitar o sedentarismo, a prática de atividades físicas regulares, a cessação do tabagismo, a perda de peso, uma alimentação mais saudável. Isso tudo a gente sabe que tem um grande impacto, não só o uso da medicação. Uma vida equilibrada, Uma vida equilibrada, é isso. Agora, como a gente está falando, por estar diretamente ligada também, como eu já falei, à emoção, quer dizer, em alguns casos seria necessário um tratamento psicológico, psiquiátrico? A gente sabe que às vezes o perfil de pessoas mais acometidas, às vezes são aquelas pessoas mais ansiosas ou até mesmo mais introspectivas, que têm dificuldade um pouco de expor as suas emoções, contém aquilo muito, né? A gente sabe que a saúde mental hoje em dia é de suma importância, a gente não pode se preocupar apenas na saúde física. E às vezes a gente sabe que
a gente podendo, às vezes, tratar um transtorno de ansiedade importante, um quadro depressivo, não menosprezar a depressão, que é uma doença. Verdade. E hoje em dia, a gente acaba... Hoje em dia, não. Às vezes, as pessoas tendem a subvalorizar. Então, às vezes, a gente, sim, não se esquecer dessa parte da saúde mental, que isso pode até vir a ajudar a evitar esse tipo de condições, certeza. né? Tá bom, conversei aqui com a Daniele Almeida, que é cardiologista, sobre a síndrome do coração partido. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, viu? Bom dia. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.